Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Marcos, capítulo 9, a partir do 14. Vamos ter aqui alguns versículos do 14 até o 29 para formar o contexto. Aqui nós temos que ler tudo isso aqui. Viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu o apanhe, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa dos seus discípulos, lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pai, precisamos de Ti. Tua palavra é a verdade que liberta. Deus, nos dá força. O que os demônios querem é destruir vidas. Mas tudo é possível ao que crê. Ao que crê é possível a restauração, a libertação, a transformação, a mudança. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que nós possamos crer. E se nos faltar fé, pedir ajuda na nossa incredulidade para crer. Abençoa-nos, nos alimenta com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu quero terminar essa parte aqui de jejum, mostrando que existem certas castas de demônio. Casta quer dizer raça, que só se expulsa com oração e jejum. Mas é o quê? O camarada está aqui, ele vai ali, deixa de comer alguma coisa e faz uma oração e expulsa o demônio? Não. É aquilo que eu expliquei na lição passada para vocês. O que é um jejum? Uma vida é uma consagração a Deus. Quando a pessoa está consagrado,
ele é capaz de expulsar certas castas, certas raças de demônios que existem. O que os demônios estão para fazer? Estão para destruir, porque aqui a própria Bíblia, a própria Bíblia diz que ele queria levar aquele menino à destruição, jogando na água, levando ele para a água, levando para o fogo. O menino espumava, dava epilepsia, ficava espumando, balatando no chão. Eu não vou entrar muito nesse ponto, eu quero falar só mais do jejum. Mas só aqui para vocês entenderem. Os demônios estão rondando o mundo para destruir vida, atormentador, para atormentar, para trazer tormento para a vida das pessoas. E aí nós estamos vendo hoje que o mundo está um caos. João Pessoa está debaixo d'água. O Acre, mais de 120 mil pessoas estão debaixo d'água também, ou seja, as casas estão debaixo d'água. 120 mil pessoas foram atingidas. Os leitos que recebem as pessoas do Covid estão abarrotados de cheio. Surto de dengue surgindo lá no Acre também. E é caos. Coronavírus se espalhando pelo mundo e o caos tomando de conta do mundo. Por isso que a gente tem que se abrigar em Cristo. Estar em Cristo, abrigado no sangue. Estar envolvido na atmosfera do Espírito Santo, que esta é a nossa segurança. Não tem mais segurança no mundo. Não tem segurança de nada. Não existe. Até o profeta Jeremias e Obadias dizem assim, se você subir ao céu e fazer seu ninho lá no céu, se for para baixo, de lá Deus derruba eles. E se for para o mais profundo abismo, Deus também está lá e tira de lá. Então, os homens podem tentar se esconder onde quer que for, podem descobrir isso, descobrir aquilo, não haverá mais paz neste mundo. O profeta William Branham diz, não espere nada de bom deste mundo. Só haverá coisa boa neste mundo quando Cristo vier no milênio para reinar. Quando ele estabelecer seu reinado, aí é um reinado de paz, porque ele vai prender Satanás e todos os demônios no centro da terra, vai acorrentar Satanás. Satanás não estando solto, não tem pecado no mundo. Então haverá um reino de 1000 anos de paz na terra. Com quem estará governando? Cristo, o rei que governa com justiça e equidade. Governa com justiça e igualdade. Mas enquanto nós estivermos aqui, haverá políticos corruptos, tudo isso porque o povo vai colocar eles lá. O povo colocará esses homens no poder e eles estarão governando sempre. Mas o nosso governo é de Cristo, nós temos que confiar em Cristo. A nossa vida está nas mãos de Deus, é Deus quem está dirigindo a nossa vida. Então você tem assim, umas anotações importantes para a gente entender aqui claramente. Olha só. Eu já falei para vocês que quem só pode levar uma pessoa ao jejum é o Espírito Santo. Quem jejuma não sente fome e não sente sede. Jejum não só é para o corpo, não só é eu parar de comer, mas é jejum de tudo, é abstinência de tudo. De todas as coisas seculares deste mundo, de tudo que você pensar neste mundo, de toda obra carnal, você tem que fazer jejum. Quando você vai para um jejum levado pelo Espírito Santo, você vai para uma consagração. É encobrir a boca, é um silêncio especial onde você só fala com Deus. Aí você está numa consagração a Deus. O profeta disse que o diabo vai junto, né? Quando você vai para um jejum, o diabo vai junto. E o profeta William Branham disse uma coisa interessante. Quanto mais você se consagra a Deus, o diabo te ataca mais ainda. Quanto mais você é consagrado a Deus, mais você tem ataques do diabo.
Mas quanto mais você é consagrado a Deus, mais você vence o diabo. Você tem sabor de vitória sobre o diabo. Você tem vitórias e mais vitórias, porque você está consagrado a Deus. Ele lhe ataca, mas você vence. E não tem nada melhor do que você vencer uma guerra, uma luta. Você sai leve, você sai vitorioso, você sai forte quando você vence. Quanto mais você é consagrado a Deus, mais o diabo te ataca. Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, foi levado para o deserto, o diabo disse, eu vou junto também. Eu vou para o deserto, mas ele, para tentar ele no deserto, ele foi junto. E Jesus, olha que Jesus ia para ali, para estar ali, resguardado, consagrado, para depois que ele sair dali, ele pregar 3 anos e meio. Ele ir para o ministério e pregar 3 anos e meio, fazer milagres, prodígios, maravilhas. Mas passou 40 anos, ou melhor, 40 dias consagrado ali no deserto. Mas o diabo foi lá também, o ditador estava lá para tentar derrubá-lo, mas não conseguiu. E quando Jesus sai do jejum, ele sente fome, porque quem está jejuando não sente fome. Quando a pessoa sentir fome ou sentir sede, pode parar que o jejum acabou. Você não está mais jejuando. Se você sentir fome ou sentir sede. Quem jejuma não mostra semblante caído, o profeta diz. Mostra um semblante alegre, um semblante feliz, porque é uma elevação da sua alma. É uma elevação da alma, então mostra um semblante feliz. Então veja só, nós não esperamos mais nada deste mundo. Não há mais o que esperar deste mundo. É um caos total. Não há mais nada que se esperar, só esperar em Cristo. Cada vez mais que acontecer uma catástrofe no mundo, uma coisa ruim no mundo, mais nós devemos olhar para Cristo. Mais nós devemos se apegar a Cristo. Mais nós devemos se consagrar a Cristo, porque o tempo está próximo, é os momentos finais que nós estamos vivendo. Então, os judeus, eles tinham 3 pilares que faziam parte da vida deles. Se chamava assim, eu vou dizer os nomes em hebraico, mas eu vou explicar para vocês. Chamava Techuvá, Tefilá e a Tzedekah. Tzedakah. O que é isso? A Techuvá é o arrependimento e o retorno a Deus. A Tefilá é apegar-se a Deus, é o relacionamento com Deus, é estar conectado com Deus. E a Tzedakah, ou Tzedekah, é a prática da justiça de Deus. Então assim, primeira coisa que um ser humano faz, retorne-se para Deus, encontre Deus, se arrependa de tudo que você fez de errado, venha para Ele. Depois tenha um relacionamento com Ele, onde você está conectado com Ele, e depois você irá praticar a justiça de Deus. Isto eram os 3 pilares que eles tinham. E principalmente no dia da expiação, que era o dia do perdão, no dia 10 do mês 7, eles praticavam tudo isso. Se alguém tivesse cometido um erro, se arrependia e passava do dia 1º até o dia 9, orando e jejuando para o dia da expiação, que era o dia do perdão, quando Arão entrava com a bacia do sangue no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados da nação inteira. A primeira coisa que um homem deve fazer é a techuvá, é se arrepender do que cometeu de errado. Depois vem para o relacionamento com Deus, depois vem a prática da justiça divina. Então, o que é que fez? Vocês estão pensando que um demônio desse, que faz a pessoa ficar mudo, que joga ele na água, que joga ele no fogo, que faz espumar, se expulsa
se não tiver tefilá, se não tiver relacionamento com Deus, se não tiver consagração a Deus, vocês estão com brigas, com discussões, ainda há inveja, ainda há falsidade, ainda há isso. Não se expulsa um demônio se ainda haver isso em sua vida. Tem que se abster de tudo que não presta do mundo para poder expulsar uma casta perigosa como esta. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa está lá, praticando toda espécie de coisa, é falso, é isso, aquilo. Me dá irritação quando eu vejo aqueles pastores dizendo assim: oh, eu repreendo o demônio do coronavírus, eu repreendo isso, eu repreendo aquilo. Rapaz, eu fico assim, ó Deus, principalmente aqueles assembleianos, ó Deus, repreende esse demônio. Parece que grito vai repreender demônio. Demônio tem medo de grito, não. Demônio tem medo de vida consagrada. William Branham disse: demônio tem medo de fé. Isso ele tem medo. Porque o profeta diz: a fé envergonha Satanás. Mas grito pra lá, grito pra cá. Aí me mandaram um áudio, umas pessoas com medo me mandaram um áudio e me pediram uma opinião. Que tinha 2 safados aí espalhando coisa, dizendo: olha, você fecha as portas de sua casa, tal hora, e começa a fazer isso, que fecha as portas que os demônios vão entrar, não abre nenhuma porta, nem janela. Ora, e demônio não passa por porta e por janela, não. E porta e janela tranca demônio? Se ele é espírito? Isso é uma loucura, e o povo... E tem pessoas que têm medo de uma coisa dessa. Demônio tem medo do sangue de Cristo, demônio tem medo de fé. Eu disse, sabe o que você faz? Coloca o sangue de Cristo na sua vida para ver se ele entra. Porque quando colocaram o sangue lá nos umbrais da porta lá, cadê que a morte entrou lá em Israel? Porque o sangue estava lá. Coloque o sangue de Cristo em sua vida, tenha fé em Cristo para ver se o demônio entra na sua casa. Para ver se o demônio entra na sua vida. Porta e parede. Se eu soubesse que porta e parede prendia todo demônio, eu ia trabalhar para fazer não sei quantas lajes para o demônio não entrar. Aí eu estava seguro. Ora, gente, é cada loucura no mundo. Tem gente que tem medo dessas porcarias, dessas besteiras que fala. Só quem envergonha Satanás, o profeta diz, é a fé. A fé bota Satanás para correr. A fé envergonha Satanás. Uma vida consagrada a Deus. Você tendo companheirismo com Deus através do sangue, crendo no sangue de Cristo, que Cristo te resgatou, demônio nenhum vai destruir você. Aí aqueles assembleianos vão fazer: oh Deus, repreende o demônio do coronavírus. Como se aqueles gritos vai repreender alguma coisa. Que vai repreender é vida consagrada. É vida com Deus, é tefilá, conexão com Deus, conectado com Deus. Esta casta só se expulsa se você estiver conectado com Deus 24 horas. Se perder o sinal, cai. Você não tem a internet ali? Tá, o sinalzinho vem. Quando o sinal cai, perdeu a internet, perdeu a conexão. Então Deus estava dizendo, sabe como é que se expulsa uma casta desta? Quando você está conectado com Deus. Não perca o sinal, não. Esteja conectado com Ele, que você vai ver que essa caixa... Por que não podemos expulsar? Porque estava brigando, discutindo com o saduceu. Aí o homem trouxe o menino que espumava, o menino demoniado, o homem chorando, aperreado com o filho. Trouxe para os discípulos de Cristo e eles foram tentar expulsar e o demônio saiu. Mas onde era que Cristo estava? Nesse exato momento. Ele foi ao Monte da Transfiguração. Se você ler o capítulo 9, antes você vai ver que ele estava no Monte da Transfiguração. E ele levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. E diz que lá a sua roupa ficou resplandecente e branca. Aquilo era cerimônia de adoção. Eu não vou explicar hoje o que é cerimônia de adoção para não perder tempo. Mas Pedro disse assim, é bom estar aqui, Senhor. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porque Moisés e Elias vieram ali em teofania e conversavam com Jesus. É bom estar aqui, ô lugar bom, ô lugar maravilhoso. A consagração está aqui, a bênção está aqui, o poder de Deus está aqui. Tudo está aqui. Vamos fazer as tendas para a gente morar aqui? Aí a Bíblia diz, não sabia o que dizia.
Jesus tinha que descer aquele monte porque tinha um menino lá endemoniado precisando de ajuda. O povo está precisando de ajuda. Tem gente brigando dentro da mensagem, fazendo isso e aquilo, querendo ser o maior. O povo precisando de ajuda e eles não ajudam. Porque estão brigando para ver quem é o maior. Gente, no reino de Deus, se você vê uma pessoa da mensagem querendo ser famoso, pode se afastar que esse homem está cheio de demônio. Porque nesta mensagem não existe lugar para fama. Fama, dinheiro e mulher derruba homens de Deus. O homem desta mensagem que estiver atrás de fama, ele é caído. Ele é um homem caído. Não existe lugar para fama dentro dessa mensagem. Não existe. Então veja só. Aí Jesus lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz assim, não sabia o que dizia. Uma nuvem o envolveu e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Observe. Aquilo ali era uma cerimônia de adoção, e a cerimônia de adoção é uma das cerimônias mais importantes que existe, que é o estabelecimento de um filho. Observe, aí Jesus desce daquele monte, consagrado, teve a cerimônia de adoção, desceu. Quando desceu, a multidão correu para se encontrar com ele. Então o homem chega e diz, Senhor, trouxe aqui meu filho endemoniado. Ele está endemoniado. O demônio joga ele no fogo, joga ele na água para tentar matar, para tentar destruir a vida do meu filho. É isso que os demônios estão fazendo, destruindo vidas. Joga ele no fogo, joga na água, faz ele cair no chão espumando, babando, tendo epilepsia. Aquilo é demônios. Só que hoje os demônios não trabalham jogando mais as pessoas no fogo, na água, eles trabalham polido. Sabe? Eles trabalham de forma polida. Hoje ele faz o cara ser da alta sociedade, cheio de demônio, o cara da alta sociedade, cheio de demônio, mas está ali polido. E as pessoas têm como se fosse uma pessoa excelente, uma pessoa ótima, mas cheia de demônio. Mas veja só, Jesus desceu, correu. O pai correu ao encontro de Jesus e disse, trouxe meu filho a teus discípulos, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus olhou e disse, a humanidade incrédula e má, até quando eu vou ter que estar com vocês e aguentar tudo isso? Só tem uma coisa que irrita Jesus, sabe o que é? Incredulidade. Como eu preguei, é o único pecado que existe no mundo. O resto deriva da incredulidade. As pessoas praticam essas coisas erradas porque são incrédulas, porque não crê na palavra. Jesus diz, a humanidade incrédula, até quando eu vou estar com vocês e suportar tudo isto? Trouxeram-lhe, traz o menino, e quando o trouxeram, o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. É isso que os demônios querem fazer, causar violência, levar as pessoas ao chão, a condição horrível. E aí, disse, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Disse, desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa. Jesus disse, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo eu posso fazer se eu crer. Basta somente crer que eu posso vencer qualquer coisa. Posso vencer coronavírus, posso vencer tuberculose, posso vencer pneumonia, posso vencer qualquer coisa se eu creio. Jesus diz, tudo, não é só uma coisinha que é possível, não. Tudo é possível àquele que crê. Aí veja só. Aí diz, logo o
pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Ajuda, Senhor, na minha incredulidade, na minha falta de fé. O que a pessoa tem que fazer é isso. Se a pessoa tiver falta de fé, pedir a Cristo assim: me ajude na minha falta de fé. Eu quero ter fé para crer, para eu conseguir qualquer coisa. Eu quero ter fé para crer. Qualquer coisa que esteja de acordo com a tua vontade, eu quero conseguir. Mas se eu não tenho fé suficiente, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Produza fé no meu coração para adquirir aquilo que eu preciso para a minha vida. O que a pessoa tem que fazer é isto, é confessar a Deus que precisa ter mais fé. E Deus vai produzir fé. Por isso, quando Pedro perguntou quantas vezes se deve perdoar o irmão, Jesus disse: eu não te digo 7. Ele disse: é 7 vezes? Jesus disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aí Pedro olhou assim, disse, viu que não tinha fé para fazer isso, disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Preciso de mais fé para fazer isso. Era sincero, era verdadeiro. Tem gente que quer dar uma de ter fé sem ter. Sabe? Assim, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer aquilo. Porque se você tem fé, vá em frente, que tudo é possível a você. Agora, se você não tem, seja sincero a Deus e chegue para Ele e diga assim: Senhor, aumente a minha fé. Me ajude na minha falta de fé, porque eu não tenho fé suficiente para conseguir isto. O que a pessoa deve ser é sincero e verdadeiro. Amém? Existem 4 pilares de uma vida consagrada. É jejum, oração, sinceridade e humildade. Se a pessoa tiver essas 4 coisas, ele se consagra a Deus. Ele se consagra a Deus. Se ele for sincero a Deus, de contar para Deus tudo o que está passando e o que ele precisa, Deus ajuda esse homem. Se ele for humilde para se dobrar diante de Deus e saber que Deus é o maior e Deus pode dar aquilo a ele, ele caminha bem esta pessoa. E aí ele vai vida de oração e jejum, abstinência destas coisas do mundo, de tudo que não presta nesta vida. Aí vamos seguir aqui, a gente já vai terminar. Então, disse: Jesus disse-lhe, Jesus vendo a multidão, corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Quem tapava os ouvidos daquele menino ali, a coisa no ouvido para ele não ouvir, é um demônio. Quem segurava a língua daquele rapaz para ele não falar, era um demônio. O demônio segurava a língua e não deixava ele ouvir. Mas Jesus disse: demônio mudo e surdo, saia e não entre nunca mais. O demônio saiu. Você já viu Jesus conversar com algum demônio, dizendo: o que você quer fazer na vida dele? Quer dizer, como faz a universal? O que você quer fazer? Aí a mulher, eu quero acabar com a vida dela, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê, isso aqui. Jesus nunca fez isso. Nunca conversou com demônios. Os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus viu que a coisa ia se agitar, as pessoas estavam correndo e fazer aquele alvoroço, ele tratou logo de expulsar o demônio. Quando diz aqui, diz assim: Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, sai, espírito mudo e surdo, sai dele e não entre nunca mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Aí, então aquele menino se agitou, caiu, o demônio sumiu e as pessoas disseram: morreu. Jesus chegou, pegou ele pela mão e ergueu ele. Agora, para ser uma nova vida transformada, restaurada,
Não, Jesus não é um evangelho que vai dar um dinheiro, um carro novo, uma vida boa. O evangelho de Cristo transforma vidas. Restitui vida, transforma vida, liberta vidas. Vem pra cá que você vai ter um carro novo, você vai ter uma vida boa, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não. Aqui Jesus tirou um demônio que disse, saia e não volte mais. A vida dele foi, daquele jovem foi transformada. Eu já vou terminar aqui. Aí o seguinte, olha só. Quando Jesus foi para a casa dos discípulos, aí eles em particular chegaram e disseram assim, Senhor, por que nós não expulsamos? Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Os outros 9, que 3 estavam com Jesus, porque Jesus para onde ia levava os 3. E aqueles 3 representam 3 coisas. Pedro, Tiago e João. Pedro simboliza a fé, Tiago simboliza a esperança e João o amor. Para onde Jesus ia, ele levava os 3 em particular, representando a fé, a esperança e o amor. Diga uma coisa, para onde nós formos, se nós levarmos fé, esperança, fé. Se nós levarmos fé, esperança e amor, para onde você for, para onde você andar, não tem demônio que possa com você. Você está muito bem representado. Por isso, quando Jesus ia para os cantos, ele levava Pedro, Tiago e João. O profeta William veio e disse, por que ele levava tudo isto? Porque Pedro representava a fé, Tiago a esperança e João representava o amor. Se para onde nós formos, nós levarmos conosco fé, esperança e amor, nós estamos bem representados e nós conseguimos vencer qualquer coisa. Jesus foi para o mundo da transfiguração com os 3 e desceu com os 3. Para onde eu for, se é no alto ou embaixo, leve consigo fé, esperança e amor, que você está bem representado e você vencerá qualquer coisa. Eles perguntaram assim, ei, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por quê? Sabe por quê? Jesus disse, porque essa casta só se expulsa se você tiver jejum, abstinência. Você estava discutindo com o estado seu. Tem coisa na vida de vocês que tem que tirar. E oração. Agora, esta oração não era só uma oração qualquer. Eu repreendo o demônio! E ali o demônio sai. Não. Ele diz, é a tefilá. Tefilá quer dizer ligar-se a Deus em todas as ocasiões, estar na presença de Deus e estar vinculado, unido com Deus. Se você tiver desta forma, aí esse demônio sai. Mas vocês não estavam. Vocês estavam discutindo. Vocês estavam brigando. Como é que podia expulsar aquele demônio? Vocês não podiam ajudar um menino naquela condição, tirar ele daquela condição, enquanto vocês estivessem de jeito. Mas aqui eles aprenderam como é que uma pessoa deve estar para poder ajudar os outros. Vinculado com Deus. Crise, todos nós vamos passar crise. Ora, na crise, tem pessoas na crise que ajudam os outros. Mas eu posso estar na crise e estar ligado em Deus, estar vinculado a Deus, e eu posso ajudar as outras pessoas mesmo em crise. Mesmo estando em crise, eu posso ajudar alguém, se eu estiver ligado a Deus. A viúva de Sarepta não tinha nada, estava em crise. Só tinha um bolinho. Disse, Elias chegou na casa dela e disse, nós só temos aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vamos fazer um bolinho para eu e meu filho comer e vamos morrer, que não tem mais nada para comer. Aí Elias disse, faça assim, faça primeiro para mim. Rapaz, eu só ter um pão na minha casa e você chegar aqui e eu dizer assim, eu só tenho um pão.
Aí você diz assim, me dê esse pão para mim. É preciso ter fé. Para entregar o que você tem e sabendo que você está aqui com sua família, com seu filho, e o profeta chegou e disse, faça primeiro para mim. Aí o profeta William Branham disse, ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Fez primeiro para o profeta, entregou. Depois que Elias comeu aquilo, Elias disse, não faltará mais farinha na panela, nem azeite. Assim diz o Senhor. Quando ela foi olhar na panela, a panela estava cheia de farinha e o outro vasilhão cheio de azeite. Quando Jesus estava na cruz pregado e o ladrão da cruz da direita, Jesus estava na mesma condição que aquele homem estava. Mas mesmo em crise, na mesma condição que aquele ladrão estava, Jesus foi capaz de dar o paraíso para ele. Foi capaz de dar o paraíso. Na crise, na mesma condição, pregado numa cruz, deu o paraíso para aquele ladrão. O que nós precisamos fazer é estar vinculados a Deus, é estar conectados com Deus, que o resto Deus faz. Não importa se eu estou passando por isso, por aquilo, Deus faz. Então ele diz, o que vocês precisavam fazer era estar desta forma para poder expulsar essa casta, porque isto é um demônio perigoso. Isso não era um demôniozinho qualquer de uma dor de cabeça, alguma coisa, não. Era um demônio que prendia os ouvidos e prendia a boca. E não só fazia isso, mas jogava o menino na água e no fogo, fazia ele pular dentro do açude para ver se morria afogado. Mas Jesus chegou, libertou, transformou, mudou. Essa é a especialidade de Cristo. Transformar corações de pedra em corações de carne. Mudar a vida, transformar a vida, fazer a diferença naquela vida. Esta é a especialidade dele. Amém? Que Deus abençoe. Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Tua palavra é a verdade que liberta. E que possamos estar cada dia se consagrando a Ti. Vinculados a Ti, unidos contigo. Viver na Tua presença, andar na Tua presença. Aí sim, qualquer casta de demônio que vier, somos capazes de repreender. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.